Na audiência, a gente fez algumas sugestões ainda na questão das metodologias e a gente queria saber se está programada a devolutiva dessas sugestões. Por exemplo, uma das sugestões foi aumentar o número de audiências no territoriais, tá? Mas teve outras. Mas em que momento a gente vai ter acesso a essas devolutivas, né? Para a gente não ficar esperando a atualização da internet, né? A outra coisa é a seguinte, sobre a EIS, eu quero entrar no debate. Eu participei, né, bastante na revisão do plano diretor desse debate, e da mesma maneira que ocorreu mudanças no texto quando foi para o executivo, eu queria resgatar o debate que estava sendo feito no grupo de revisão do plano diretor, que eu acho que é importante para o entendimento de AEIS, EIS, etc. Então, qual foi a proposta, acho que foi até encaminhada pela SMH na época, pela representante do grupo, né, de que todas as comunidades que estavam no SADREM fossem se tornar ZEIS, todas. E elas teriam, essa era a lógica do que foi apresentada no grupo. Isso foi entendido como uma coisa importante, porque você conseguiria, né, identificar todas as comunidades, o SADREM, etc. Né? Isso foi levado no primeiro texto. Quando retornou do Executivo, retornou com um texto diferenciado, colocando a tal de um limite de número de unidades. E isso fez com que a gente aprofundasse no debate das AEs a categoria de AEs 3. Esse eu acho que é o desenho que eu acho que explica de onde vem a AEs 3, que eu acho que é importante para a gente caracterizar as AEs 3. E eu queria trazer mais um detalhe, que os colegas já colocaram. Por exemplo, quando a gente vai defender, né, eu me apresentei, eu sou Daniel do Núcleo de Terras, quando a gente vai defender uma comunidade, né, uma questão jurídica, é muito importante saber se está dentro de uma rixa ou não. Né? Isso muda totalmente. Então a gente precisa ter acesso a essa informação o mais rápido possível, porque isso muda toda a defesa da comunidade. Né? Né? Então isso é importante. Por exemplo, tem PEU que definiu a ele sem poligonal, o nome da comunidade. Ou seja, isso é um imbróglio, que gera um imbróglio jurídico na hora que a gente vai fazer a defesa. Né? Então onde está o limite? Onde que acaba? Onde que termina a comunidade? Então isso é um problema que o plano diretor pode orientar. E aí constituímos a AEs 3. Eu acho que é um debate interessante que a gente pode abrir na elaboração do plano também, que eu acho que é muito importante, que agora a gente tem três e voltando às discussões que a gente foi feita, que a gente realizou na elaboração da revisão do plano diretor, era o seguinte: muitas propostas, por exemplo, de áreas onde a gente pudesse implementar a edificação compulsória foram apresentadas nas nossas discussões. Eu acho que a gente tem que buscar essas informações. Né? As vazias foram apresentadas na revisão, pegar aquele mapa que a gente fez coletivo, né, do plano diretor, resgatar aquelas propostas que eu acho que são importantes para a gente avançar nisso. E queria trazer uma proposta nova para a gente começar a discutir, é que o plano também pode elencar critérios para que, por exemplo, né, em que momento uma EIS 3 vira EIS 1? Eu acho que é um debate interessante, né, que não seja só, por exemplo, uma prerrogativa do Executivo, mas que tenha uma intenção no plano de fazer esse tipo de alteração, entendeu? Né? E aí a gente vai avançando. Outra coisa que eu acho interessante também pontuar é a questão da Conferência das Cidades. Já falei isso na audiência, e a gente criou na revisão do plano diretor um problema. Quando a gente mudou de 50% do fundo, né, da discussão da ortoga, né, do orçamento que a gente tem para a moradia, a gente criou um problema, que já foi colocado aqui. Mas eu acho que a gente tem que se debruçar no plano sobre uma das perspectivas de a gente aumentar o orçamento direto do município. Essa é a consequência. Se você não colocou o dinheiro da outorga para aplicação do plano, é que a gente, então, insista no plano que a gente precisa chegar, né, por exemplo, a Conferência das Cidades indicou 1% do orçamento direcionado para a AIS. Então, é uma discussão que eu queria que tivesse na ordem do dia. Né? Era isso. Do orçamento, 1%. Deixei. Tem mais uma camada nas AIS 3, que é o seguinte: não são só as do SADREM, não. As que foram definidas também
pelo censo do IBGE, também são AES3. Então tem mais uma camada, então não depende só do que o SEBRAE fizer, vai ter que juntar o que foi elaborado pelo censo. Novamente, a ex é um instrumento voltado originalmente voltado para a intervenção no território, demanda recursos. Às vezes entra como uma forma de reconhecimento da existência de um zoneamento corrente do município também para aquelas áreas que já estão consolidadas. Por isso que a gente, como planejamento urbano, fez um recorte das áreas como ZEI, não podiam ser assentamentos que a defensoria trouxe, 60 áreas, para serem incorporadas, mas tinha núcleos de 10, 15 unidades, 20 unidades. No território de uma zona, ele é bem mais amplo, tá? Então, tentou se juntar vários núcleos a outras favelas que já estavam consolidadas na organização dessas leis. E aí, por isso, depois entrou essa emenda da defensoria com cálcio, criando a figura das ex-3. A outra Conferência da Cidade, só mencionando que o relatório, os análises, toda a Conferência da Cidade estão publicados, como estavam até recentemente, na página da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, tá? Para quem quiser comentar. Vou apresentar, se não me engano, acho que 90 e poucas propostas de AES, mas não é número não. É o seguinte, 38 propostas nossas foram confirmadas depois como AES no Reviver Centro. Então isso é uma questão importante, que dentro, na mudança, na alteração do ano passado, né? Isso, na alteração de 23, foram incorporadas ao plano diretor, mesmo as pequenas, né? Assim, né? Mas isso é só que nós vamos apresentar. A ideia é que a gente apresente outras comunidades também dando a ideia do plano.